E aí, minha gente, vamos falar sobre crença financeira e prosperidade no dia de hoje? Sem dúvida alguma, quando eu falo sobre crença, que tipo de crença as pessoas querem que eu aborde? Sem dúvida é sobre crença financeira, sobre como ter mais dinheiro, como acreditar na minha capacidade de fazer mais dinheiro, como acreditar no meu merecimento de viver a abundância, a prosperidade na minha realidade, no meu dia a dia. Eu fiz uma live recentemente, tive alguns desafios naquele dia em relação à gravação, em relação ao programa que eu estava usando, mas cá estou para regravar e deixar disponível para você nas redes sociais. Algumas pessoas me mandaram perguntas, principalmente pelo direct no Instagram, e como elas se repetem, eu coloquei aqui durante essa aula algumas das perguntas, então pode ser que a sua dúvida esteja ainda dentro dessa aula. Combinado? Então, vamos lá. Eu começo te perguntando se você está satisfeito ou satisfeita com os seus resultados financeiros. E o que os resultados financeiros têm a ver com as nossas crenças. Bom, os seus resultados financeiros, os meus resultados financeiros, os resultados financeiros de quem quer que seja, estão diretamente relacionados às nossas crenças sobre o que a gente pensa, sente, fala e como a gente se comporta com o nosso dinheiro, com a nossa crença de capacidade, o que a gente pensa, sente, fala e como é que a gente se comporta em relação à nossa capacidade e também sobre o nosso merecimento. Se você já me acompanha, você já sabe o que é crença, vou só repassar aqui bem rapidamente, porque pode ser que algumas pessoas que nunca me viram, nunca ouviram falar disso, não sabem que o resultado financeiro ou qualquer outro resultado dentro da vida dessa pessoa começa com o que ela acredita. Então, crença é como se fosse um grande programa mental, um software que fica se repetindo na nossa cabeça muitas das vezes inconscientemente, né, durante dias, meses, às vezes uma vida inteira. E esse software com essas informações, com essas verdades, com essas memórias, elas acontecem a partir do momento em que a gente recebe estímulos desde antes do nosso nascimento, através dos nossos 5 sentidos, por repetição ou por impacto emocional. Tudo que esse ser humano recebeu através da visão, através da audição, através do olfato também, tato e também do paladar, repetidamente ou por impacto emocional, criou uma sinapse, criou uma verdade, uma comunicação entre os neurônios. Então, isso basicamente corresponde à crença. Crenças são as nossas verdades. Crença é tudo que a gente acredita. Crença, ela é traduzida, ou seja, como é que eu sei quando ou como qual é a minha crença? Através do que eu penso, mas não é só através do que eu penso, é através também do que eu sinto, das minhas emoções, do que eu comunico no dia a dia, através de como eu me comporto. Por isso a importância de se ter consciência, de se fazer um profundo diagnóstico dessas crenças. Camila, como é que eu mudo isso então? Se eu quero mudar os meus resultados, como é que eu começo a fazer essa mudança dessas verdades, desses padrões? Primeira coisa, focando aqui no nosso tema de aula de hoje, que é crença financeira, você precisa partir de um ponto. E para você partir de um ponto, você precisa definir uma meta financeira. Quanto mais você quer? Se hoje você ganhar 1.000, quanto você quer ganhar a partir de quanto tempo também, né? Mas nesse momento, o quanto a sua mente consciente aceita como possível? O quanto você diz para você que eu ganho 1.000 ou eu ganho 0 e o quanto eu quero como meta financeira. A gente precisa partir do nível de largada, da nossa corrida de largada em direção à nossa nova crença financeira. Primeiro identificando, já vou tratar isso com você, e depois tendo algumas novas ações ou colocando em prática algumas técnicas para que essa substituição de uma crença que hoje pode te limitar financeiramente seja substituída por uma crença fortalecedora e positiva, realizadora em relação a dinheiro. Abra um parêntese, quando a gente fala de crença, a gente está falando de todos os tipos, de todas as áreas da nossa vida, não só financeira, mas também para o nosso relacionamento, seja ele qual for, para a nossa saúde física e emocional, mas nessa aula eu vou tratar com você das nossas crenças financeiras. Segundo ponto que você precisa, nesse momento,
e nesse momento, estando aí com papel ou caneta, anotar e começar a se movimentar. É fazer um diagnóstico das suas crenças limitantes. Camila, como é que eu faço isso? Nem sei do que você está dizendo. Então, presta atenção se você tem alguns pensamentos ou se você comunica algumas dessas frases no seu dia a dia. Isso é começar a ter mais consciência sobre as nossas crenças. Uma das frases mais comuns diante das crenças financeiras é: dinheiro não é tudo. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, trabalha no comércio e aí ela até tem uma grande vontade de querer sair do comércio e ter um negócio próprio e abrir um negócio próprio. Mas para se justificar, ela diz que, por exemplo, dinheiro não é tudo. E aí ela não entende por que ela ainda é assalariada, por que ela ainda está no lugar que inclusive ela não gostaria de estar. Porque basicamente ela diz para ela e para as pessoas, ela reforça uma verdade sobre o dinheiro. Além de todas as outras falas, de todas as outras crenças, especificamente ela diz que dinheiro não é tudo. Abro parênteses para te dizer que nada é tudo. A gente tem que olhar para cada uma dessas frases que eu trago como exemplo, e são muito poucas diante das infinitas frases que a gente fala no dia a dia, para que você observe se isso você tem comunicado. E mais, se pessoas que convivem com você também comunicam frases desse tipo. Outra questão, outra frase, ou se tem Deus ou se tem dinheiro. As pessoas, na grande maioria delas, das vezes, elas rompem, né? Elas dividem. Ou eu tenho espiritualidade, ou eu sou espiritualista, ou eu posso pensar em ter mais dinheiro, em ter dinheiro, em gostar muito mais de dinheiro. Imagina, para uma pessoa que tem uma crença de que ou eu sou Deus, ou eu sigo no caminho de religiosidade, por exemplo, de espiritualidade, por exemplo, ou eu vou atrás de dinheiro, essa pessoa não aceita a possibilidade de pensar em se gostar de dinheiro. Então, o que ela faz? Tudo para se livrar do próprio dinheiro ou de uma possibilidade de ganhar mais. Sou pobre, mas sou honesto. Olha a associação. Eu me considero, um exemplo, eu me considero honesta, eu me considero feliz, porque eu não tenho dinheiro. Então, ou eu sou honesta, ou eu sou feliz, né? Eu sou honesta e feliz, ou eu tenho dinheiro. Então, outra cisão, outro romper de uma frase muito comum que a gente pode dizer no dia a dia, numa conversa banal, ou escutar de outras pessoas, né? Só tem muito dinheiro quem é desonesto. De novo, existe uma interpretação de pessoas que falam frases parecidas com essa, né? Só tem muito dinheiro quem é desonesto. Existe uma interpretação de que só as pessoas que têm dinheiro fizeram alguma coisa errada, né? Fizeram alguma coisa que eu interpreto como desonesto, por exemplo. Então, ela se considerando honesta ou honesto, ela jamais pode aceitar a possibilidade, e muitas vezes isso é inconsciente, de ter mais dinheiro. Sem trabalho duro não se consegue nada. Aquela pessoa, outro exemplo de alguém que quer ganhar mais, ela percebe que aquele salário mensal, ela não avança, a promoção vai acontecer só daqui 1, 2, 3 anos, se acontecer dentro do trabalho dela, e ela acredita que ela precisa se esforçar demais, é duro demais, e normalmente essa verdade vem dos nossos pais, dos nossos avós, de pessoas que batalharam a vida inteira para ter o pagamento de um boleto ou outro, e isso vai passando de geração em geração, essas verdades que nos limitam. Então, muitas pessoas que também querem abrir um negócio próprio não acreditam que, por exemplo, elas podem no começo ter um esforço maior e depois ter lá a gestão de umas pessoas, de uma equipe e, por exemplo, focar em mais estudo, focar em ampliar esse negócio, não estar ali operacionalizando, porque ela acredita que ela precisa sofrer, que ela precisa, por exemplo, sofrer das 7 da manhã às 11 da noite, estando lá operacionalizando, sofrendo, enfim, né? E essas verdades influenciam nos pequenos detalhes da nossa vida, no nosso dia a dia,
principalmente quando o assunto é dinheiro. Outra frase muito comum que eu costumo escutar é: eu não mereço ter mais dinheiro do que os meus pais. Só de falar nisso, algumas pessoas já arrepiam o cabelo, porque como, Camila? E elas se sabotam sim. Como, Camila, que eu posso aceitar ganhar mais dinheiro do que os meus pais, que são mais velhos, que são minha inspiração, que sofreram demais? Então, associa-se muito, né, a uma autoridade, a uma pessoa. Se ela chegou no nível X de dinheiro e eu sou filha e eu me considero menor e eu me considero submisso ou submissa, eu jamais posso, porque isso pode desrespeitar a autoridade. Quem acredita que não merece qualquer coisa, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Quem acredita que não merece qualquer coisa nessa vida está na escassez. Seja na escassez de amor, seja na escassez de dinheiro, seja na escassez de atenção, seja na escassez de saúde, por aí vai. Outra frase muito comum: eu não consigo fazer mais dinheiro. Como não consegue? Meu Deus, se você quiser acreditar que sim, você é capaz, e aí vem uma crença de capacidade, você consegue mais dinheiro, você consegue equilibrar as suas finanças sim, você consegue investir, você consegue ter várias rendas, fazer o dinheiro trabalhar para você, mas aí você precisa olhar para a sua crença de capacidade em relação a dinheiro. Dinheiro é sujo, só faz mal. Também uma frase muito comum, e muito comum porque a gente ainda escuta pais dizendo para as crianças que pegaram lá a moeda ou que pegaram uma nota: vai lavar a mão, menino, porque esse dinheiro é sujo. E você imagina uma criança que tem o pai como uma grande referência de tudo, fica escutando o tempo todo, ela associa a nota, a moeda, aquele estímulo, aquela imagem à sujeira. E depois ela não sabe porque quando ela cresce, ela faz de tudo para não aceitar uma promoção, ela faz de tudo para não aceitar mais dinheiro, porque como é sujo, isso me faz mal. É como se fosse uma bactéria, um vírus. Isso aqui, ó, inconscientemente, eu não posso ter. E às vezes é até consciente. Dinheiro não nasce em árvore. Vou te contar um segredo. O dinheiro é feito de papel. Então, se dinheiro é feito de papel, dinheiro sim nasce em árvore. Quando a gente ajusta a nossa comunicação, quando a gente percebe aquilo que a gente diz, a gente começa a ficar mais consciente e a gente começa, inclusive, a fazer substituições delicadas, substituições muito que aparentemente simples, mas capazes de nos fazer interpretar o dinheiro de uma forma mais positiva. Quem nasce pobre morre pobre. Isso é um grande estigma, isso é uma grande condenação. Não faça isso com você, não faça isso com seus filhos, não faça isso com ninguém. Não é justo falar que quem nasce num lugar menos prevalecido, numa situação de maior necessidade, de maior escassez, está condenado e não pode fazer nada para melhorar, não pode fazer nada para mudar. Quem disse isso? Quem disse isso? Né? Essa é uma verdade mentirosa que muito do social nos conta e a gente começa a acreditar. E aí o que a gente vai fazer para mudar? Nada. Eu nasci nessa situação, então eu vou morrer nessa situação. Agora, uma outra atividade aqui que eu estou fazendo com você, além dessas frases, para que você faça o seu diagnóstico das suas crenças. Como é que você se sente olhando para essa casa, para essa mansão? Imagine que você mora nessa mansão. Imagine que você faz parte, é sua, ela é uma propriedade sua. Se imagine andando pelos quartos, dando as orientações para os empregados, porque sim, uma casa dessa vai ter muitos empregados, muitos colaboradores, muitas pessoas das quais, inclusive, você vai gerar renda na vida delas. Como é que você se sente nessa mansão? Observe como você sente, o que você sente nessa imagem, nas próximas que eu vou te trazer. É importante que você tenha clareza de uma coisa. O seu inconsciente manda para o seu corpo informações para que você possa se curar, para que você possa interpretar essas informações através de, por exemplo, um desconforto, através de, por exemplo, um medo, através de uma emoção negativa. Eu vou falar já já das emoções negativas. Então, observe o seu corpo, e não só agora que você está aqui comigo, mas o tempo inteiro. Diante de um estímulo, diante de uma pessoa, você sente, por exemplo, muito ódio dessa pessoa. O que essa pessoa está dizendo sobre você através
desse ódio. Todos os estímulos, quando eles não nos causam nenhum desconforto, nenhuma emoção, e não só negativa, mas positiva também, ela está querendo te dizer alguma coisa, ela está querendo te comunicar, ela está dizendo muito de conteúdos seus que, na maioria das vezes, precisam ser curados. Na próxima imagem, uma baita de uma Ferrari linda e vermelha. Imagina você lá dentro dessa Ferrari, né, pilotando que fala, dirigindo essa Ferrari, indo para casa dos amigos, indo buscar uma garota, um rapaz, enfim. Como é que você se sente sendo proprietário ou proprietária dessa Ferrari, desse carro? Como é que você se sente? Se você puder, no momento que você está aí ou mais tarde, volte a essa aula, feche os seus olhos e comece a sentir o cheiro dessa Ferrari. Comece a sentir, né, como é segurar o volante dessa Ferrari, né, e quais são as sensações, que pode não ser uma emoção, pode ser, por exemplo, um nó na garganta, pode ser, por exemplo, um frio na barriga. Essas sensações, se são negativas, dizem sobre verdades em relação a esse estímulo. Outro estímulo, muito dinheiro. Imagina que você ganhou uma mala cheia de notas, cheia de dólares e são suas essas notas. É seu esse dinheiro, porque você trabalhou fazendo a gestão, por exemplo, de uma equipe da sua empresa. Imagina que esse dinheiro é seu. O que é que você pensa sobre isso? Se for necessário, pausa essa aula para que você possa, então, analisar. Isso foi uma das questões que me fez regravar essa aula, diferentemente da live. Pausa essa aula e, nesse momento, esse vídeo, e se centre, observe o que você sente, né? Veja se há algum desconforto. Imagina você na cena recebendo muito desse dinheiro. O que é que você está pensando nesse momento? O que você está sentindo nesse momento? Anote, porque essas são informações valiosíssimas sobre as suas verdades, sobre a sua programação mental, sobre as suas crenças. Terceiro ponto importante diante desses passos aí para identificar e reprogramar uma crença financeira, ou qualquer que seja ela, e se você já me acompanha, você sabe que tem muito conteúdo sobre crença no meu canal, que é das minhas grandes paixões, falar sobre crença, porque inclusive foi o que mudou os resultados na minha vida quando eu me deparei com as crenças e quando eu comecei a identificar e substituir aquelas que só me limitavam. Então, o próximo ponto importante para o seu processo aí de transformação dos seus resultados é fique presente para o seu PEC. O que significa o PEC? Se você já me acompanha, vou deixar o link aqui nessa aula do livro digital para você baixar gratuitamente, também o link das aulas complementares desse livro digital. Você já sabe o que é um PEC. PEC é o que eu penso, as minhas emoções, o que eu comunico e como eu me comporto. Então, para que você tenha cada vez mais consciência e clareza das suas crenças, você precisa ficar presente para o seu PEC. Outro ponto, substitua esse PEC. Bom, Camila, eu já tenho diagnóstico, já tenho clareza do que eu penso sobre dinheiro, do que eu sinto sobre dinheiro quando eu vejo aquela Ferrari, né? Agora é o momento de você, então, substituir o PEC limitante, negativo, por um PEC positivo e fortalecedor. Agora é uma hora que eu preciso de ainda mais a sua atenção para que você faça o que é necessário e importante para a sua transformação. Até rimou. Para que você faça essa substituição dessas verdades que vem te limitando, ok? Como é que você vai fazer isso então? Primeira coisa, questione as suas crenças limitantes, questione essas verdades. Uma das importâncias no momento em que a gente se questiona ou questiona um pensamento, questiona até uma emoção, é porque a gente dá um comando para o nosso cérebro buscar, diante de diversos estímulos que nós já vivenciamos, uma nova possibilidade de resposta. Por exemplo, uma dúvida, né? Sobre será que isso é verdade mesmo? Será que eu sou incapaz de ter mais dinheiro? Será? E aí quando a gente faz essa pergunta, é como se a gente estivesse mandando para o cérebro buscar dentro das gavetas, das infinitas informações que nós temos arquivadas, uma nova resposta, que pode surgir imediatamente, que pode surgir numa meditação, que pode surgir no momento que você diminui a resistência da sua consciência no exercício físico, numa conversa com alguém, num sonho,
sonho e por aí vai. Então, fazer perguntas, inclusive perguntas fortalecedoras, poderosas, e não perguntas limitantes, e não perguntas que nos enfraquecem, por exemplo, isso contribui imensamente para que você tenha um novo foco, um novo olhar para novas verdades e para que você abra a possibilidade de substituir essas verdades limitantes por novas verdades. Por quê? O que diferencia a minha verdade da sua são as nossas crenças. Não existe uma única verdade. Superficialmente falando, e eu me aprofundo muito isso com os meus grupos, com o grupo para o programa Descrençar, né, sobre existe uma verdade? Existe. Existe sim uma verdade única, uma verdade possibilitadora. Mas nesse momento o que eu quero te dizer é: o que diferencia a minha verdade da sua não é porque eu sou melhor do que você. Não, são só as nossas crenças. São só essas programações mentais que a gente tem. Então, pegue lá uma crença que você já diagnosticou, né? Dinheiro é sujo, só faz mal, por exemplo, e questione. Como é que eu posso ter absoluta certeza sobre isso? Será que isso é absolutamente verdade? Será que todo dinheiro feito realmente é sujo? Será que não existe dinheiro sendo usado de uma forma que não de forma negativa, não fazendo mal para o outro? E aí eu trago um exemplo para você, por exemplo, combatendo aí uma verdade, que Bill Gates, o homem mais poderoso, mais rico do planeta, doa sempre, constantemente, e acho que 2 anos atrás, doou quase que 60 bilhões de dólares para as instituições, para a África. Então, como é que todo dinheiro é sujo e é usado para o lado negativo? Não, a gente pode combater essas verdades a partir de um questionamento e buscando argumentação para nossa mente consciente, para que a nossa mente, então, comece a ficar aberta, inclusive, né, para novas verdades. Será? Só o fato de eu fazer essa pergunta, será? Eu já abro uma possibilidade para encontrar uma nova resposta. Quais pessoas você mais convive? É o segundo como que eu tô te respondendo para você começar a mudar os seus resultados financeiros. Quais pessoas você mais convive? Se você convive com pessoas que só reclamam de dinheiro, que só vivem a escassez, que reclamam de absolutamente tudo, não só de dinheiro, que não percebem nas pequenas coisas a abundância que existe no universo, sim, né? Aí o que é que vai acontecer com você? Sim, você vai cada vez mais e muitas das vezes inconscientemente reforçar uma verdade mentirosa sobre dinheiro e sobre sua capacidade de ter mais dinheiro. Então, essas pessoas, se pergunte, essas pessoas que eu mais convivo, elas têm os resultados que eu quero? Então eu te faço essa pergunta. As pessoas que você mais convive, liste elas aí. Quais são as pessoas que você mais convive? Essas pessoas têm os resultados que você quer? E aí abro um outro parênteses. Muitas pessoas têm como os pais, né, como grandes mestres e referências. E eles realmente nos ensinaram uma vida, nos ensinaram a ser, muitas das vezes, quem nós somos hoje. Porém, se os seus pais ainda não têm os resultados que você busca financeiramente, quais são as pessoas que precisam, então, ser sua referência financeira? Você precisa ter essa clareza. Você precisa primeiro listar quais pessoas você mais convive e quais pessoas você pode, então, modelar. E aqui esse menininho lindo, abrindo, bocejando, para falar com você sobre os nossos neurônios espelho, que todos nós temos. São os responsáveis por nos fazer repetir o comportamento de um outro neurônio espelho. Como assim, Camila? De outra pessoa. A gente nem percebe que quando muitas vezes uma pessoa boceja na nossa frente, já aconteceu com você? Olha só. Eu tive vontade, basicamente, mas quis fazer uma demonstração para você. Provavelmente você sentiu vontade também de abrir a boca, pequeno, médio ou até abriu a boca em relação a essa vontade. Mas a responsabilidade dessa modelagem de também ter vontade
é dos nossos neurônios espelhos. E não só eu tenho esses neurônios, como você também tem. E você precisa ter consciência de que, para você ter os resultados que você quer e que ainda não tem, uma das ações importantíssimas é modelar alguém que já tem. Não adianta você querer ter mais dinheiro, mas conviver com pessoas então que vivem na escassez. Isso é errado então, Camilo? O que eu tô te dizendo, e também não é para você demitir da família, demitir das relações, né? Mandar para longe, não é isso. Se for o caso, em algumas situações, eu acho até interessante. Mas o que eu tô te dizendo você não precisa estar fisicamente com uma pessoa para você modelar. Você pode ir atrás. Nesse momento, como tudo está numa grande velocidade, como o nosso celular, né? A gente tem uma possibilidade de o tempo todo adquirir informações das redes sociais, o YouTube é uma delas, né? Para você modelar pessoas. E não é assistir só essa pessoa uma vez na vida. É você modelar mesmo assistindo todos os dias pessoas que têm os resultados que você não tem ainda nesse momento. Quantas são as vezes que você adquire essa informação dessas pessoas que podem ser sua influência, que você pode modelar, né? Ou você fica vendo informações o tempo todo no seu celular que não te levam a lugar nenhum, que não estão te levando para onde você quer ir. Você precisa observar isso. Se for necessário, faça uma limpa das redes sociais, das informações que você mais vê todos os dias com maior frequência, porque essas informações, que também são estímulos visuais e auditivos, estão influenciando os seus resultados. Eu faço isso constantemente. Quando eu percebo que estou seguindo uma pessoa que ali começou a reclamar, por exemplo, né, que não é mais o que eu quero para minha vida, porque eu já fui no passado a maior das vítimas, né, a maior das vítimas de um passado de toda a dor possível, isso eu não quero mais para minha vida. Opa, deixo de seguir facinho. Então, isso você precisa também fazer. Escolhas por estímulos visuais e auditivos que te levem próximo de onde você quer. Tenho certeza que você abriu a boca, se não abriu ainda, você vai abrir vendo essa imagem. Vamos lá, continuando aqui. Escolha modelar pessoas que têm os resultados que você quer ter, como eu já falei. Terceiro ponto, para que a gente possa caminhar então em direção do que eu quero te levar para identificar e reprogramar as crenças financeiras. Comece o seu dia na noite anterior. Como é que é esse trem, Camila? É o seguinte, você precisa ir para a cama com uma intenção. E essa intenção não é uma pessoa. Essa intenção é um pensar, um sentir. O que eu quero para o meu dia de amanhã? O que eu quero para a minha vida? E nesse caso, quando você está aqui comigo assistindo essa aula sobre crença financeira, é ter uma meta financeira. Quantas vezes eu escuto de pessoas que não têm estudo, minha gente, que não fizeram uma faculdade, um MBA, uma pós-graduação e tantas outras necessidades sociais que são importantes até um nível, que quase não sabem ler e escrever, mas que têm resultados financeiros muito maiores de pessoas que já estudaram muito. Porque, olha só, pega essa aí porque tem uma intenção para dormir, uma intenção financeira, uma intenção de quanto mais elas querem na vida. E sim, isso faz grandes milagres. Quantas vezes no seu dia, na sua semana, na sua vida, você foi dormir com uma intenção, lendo a intenção, sentindo essa intenção, seja financeira ou qualquer que seja o outro resultado na sua vida. Essa clareza você precisa ter. Por quê? É como se nós estivéssemos, a partir do momento que a gente está próximo de dormir, diminui a resistência da mente consciente, a gente começa a dar uma abertura então para a mente inconsciente captar essa nova verdade, esse nosso estímulo, essa nossa intenção, essa nossa mensagem e nos fazer no dia seguinte, e aí eu posso ir para a parte neurológica, o nosso cérebro recebendo então novas conexões, faz com que a gente fique mais ligado nas possibilidades do dia, oportunidades que passariam batido se nós não tivéssemos tido uma intenção. Então você precisa ter uma intenção clara antes de dormir. Quando as pessoas vão dormir brigadas com o marido, mulher, pais, filhos, como é que elas acordam? Você já viveu isso? Como é que você acorda quando você vai dormir preocupado que seja, ou brigado com alguém? Normalmente você acorda mal ainda, né? O sono não restabeleceu uma emoção, porque tá ali, ó, latente na sua mente, inconsciente, te fazendo ficar mal e às vezes você nem sabe por quê.
Claro que agora você sabe, você precisa ir dormir com uma intenção positiva. Escute uma música bacana se você não quer mais dinheiro, se você não tem um objetivo nesse momento da sua vida, mas vai dormir com uma música bacana, com um mantra, com uma oração verdadeira de coração, né? Você precisa ir começar o seu dia na noite anterior. Próximo ponto, cuide das suas emoções. Esse é um dos assuntos que eu mais bato no sentido de mais frequência de se falar quando a gente está pensando em reprogramar uma crença. E eu falo muito disso com os meus descrençantes, com os meus alunos, dentro do meu programa, porque as emoções são elas, através do eletromagnetismo, e aí vem da minha base também, que é a mecânica quântica, além da minha formação em psicologia e dos meus estudos em neurociência, vem a base da mecânica quântica, que dá a importância, sim, para aquilo que a gente emana, a capacidade que nós temos de trazer para a nossa realidade, através desse eletromagnetismo, que são as nossas emoções. Você sabia que se você fizer um eletroencefalograma, né, ou seja, a gente precisa aqui calcular essas eletricidade cerebral, vamos dizer nesse sentido, né? Existe aqui uma corrente, né, elétrica. Se você colocar o eletrodo em outra parte do corpo que não seja no cérebro, você não consegue fazer esse exame. Agora, um eletrocardiograma, você pode pôr um eletrodo em qualquer parte do seu corpo. Por quê? Porque essa eletricidade do coração, das nossas emoções, não fisicamente, só estou falando de um órgão, isso a gente pode medir também em outros órgãos, mas que existe essa comunicação, essa eletricidade, é 100 vezes maiores do que a eletricidade cerebral. Então, imagina isso dentro dessa frequência que a gente emana através de uma emoção, desse eletromagnetismo, criando mais de emoções negativas, criando mais de emoções positivas. Esse é um grande homem, Dr. Hawkins, médico psiquiatra e espiritualista, que desenvolveu uma escala das emoções, uma escala que diz das frequências em hertz. Hertz é uma unidade de medida de frequência, e ele conseguiu medir, trazer em cálculo, trazer informações calculáveis, numéricas de cada uma das nossas emoções. Então veja só, quando a gente está falando em hertz, tá bom? De uma frequência de vergonha, a gente está falando em 20 hertz. Quando a gente está falando de uma frequência de medo, a gente está falando de 100 Hz. Agora, quando a gente está falando de, por exemplo, uma frequência de aceitação, a gente está falando de 350 Hz. De amor, 500 Hz. A gente está falando de paz, ou a de alegria, por exemplo, 540, paz, 600. Olha só, e agora mais um pouquinho de mecânica quântica, de espiritualidade, que é a minha base, que é a minha paixão e que fez toda a transformação na minha vida e nas pessoas que eu acompanho. A gente, quanto mais vibra numa frequência, quanto mais a gente tá aqui, ó, no medo, na culpa, na apatia, na tristeza, na vergonha, a gente tá numa zona de retração. A gente tá emanando pro universo, a gente tá dentro do nosso campo eletromagnético, a gente tá exalando mais, a gente tá expondo mais uma frequência, emanando uma emoção negativa, zona de retração, e mais dessa situação a gente traz para a nossa realidade. Já vou me aprofundar um pouco mais na relação com crença, o que isso tem em relação à crença. E quando a gente vai indo para cada vez uma frequência mais alta do que vergonha, culpa, apatia, tristeza, a gente está falando que a gente está chegando no céu, a gente está chegando no que realmente é importante para o nome Deus, para o todo, para a inteligência divina, né? Para o fóton, para a luz. A gente está falando de uma questão muito maior do que essa parte terrena. E aí abro um novo parênteses, não estou dizendo em absoluto que dinheiro, que para muitas pessoas é um fator terreno, não seja importante. Tanto é importante porque quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu posso, inclusive, doar bilhões de dólares para a África, ajudar com outras pessoas que não têm nesse momento as crenças necessárias para
ter mais e continuo ajudando e fazendo e realizando. Outro parêntese que não depende só do dinheiro para você ajudar qualquer pessoa. Fecha parênteses, pensa nisso também. Mas eu tô dizendo que quanto mais viciado na tristeza, na justificativa, na dor, na reclamação, na culpa, eu tô aqui embaixo, ó. Eu tô aqui numa questão de me prender em algo terreno e eu não tô evoluindo na minha emoção, na minha frequência. E quantas são as vezes que a gente fica repetindo os mesmos pensamentos e as mesmas emoções, às vezes numa vida inteira? Então, as nossas crenças, se você chegou até aqui nessa aula, se você está comigo aqui, o que eu quero te dizer é que as nossas crenças faz com que a gente sintonize numa ou noutra frequência. Se quando eu chego numa festa, eu tenho uma crença de que não sou aceita, de que não sou merecedora dessa festa, de que as pessoas só falam mal de mim, quando eu chego na festa, tenho essa crença, tudo bem? Chego na festa, vejo duas pessoas me olhando e já conversando, eu posso interpretar através dessa minha crença que elas estão falando mal de mim. E o que eu vibro? Vergonha, por exemplo. Então, aquilo que eu acredito faz com que eu interprete os estímulos. A partir do momento que eu interpreto os estímulos, lembrando que não existe uma única verdade, existe a sua verdade, a minha verdade, a verdade do João, a verdade da Maria, e essas verdades faz com que a gente entre numa ou noutra frequência. Aquela imagem que eu te mostrei da Ferrari, se você tem uma crença de, por exemplo, uma pessoa que tem um baita carro desse, né, só pode ser desonesto, e no momento em que eu vejo o carro e penso, meu Deus, se tem esse carro é porque roubou, é porque é desonesto. Qual é a emoção que eu posso trazer? Eu posso trazer uma emoção de raiva. E olha onde está a raiva nessa frequência do Dr. Hawkins. Em 150 Hz. Isso significa que se eu vibrar isso em amplitude, ou seja, em intensidade, né, de força e de consistência durante dias, semanas, às vezes meses, o que é que eu trago para minha realidade? Mais situações para interpretar dessa mesma maneira e mais negatividade na minha vida. Pelas suas crenças, você vai buscar focar situações que reforcem as suas verdades. Pelas suas crenças, você vai trazer para a sua realidade, por eletromagnetismo, mais do mesmo. O que você, agora que me olha, que eu não posso te ver nesse momento, mas que eu posso te ler já já, se você me deixar seus comentários do que está sendo essa aula para você, o que você tem vibrado durante o dia. Observa, isso também faz parte do seu diagnóstico. O que é que você tem emanado durante um dia inteiro? Faz isso durante um dia, durante uma semana. Ou durante, às vezes as pessoas estão justificando, reclamando, se vitimizando uma vida inteira. Então, se eu tô me justificando, se eu tô me culpando, se eu tô com raiva de mim, eu tô vibrando isso e mais de situações ruins ou pouquíssimas situações que saem desse padrão me acontecem, porque eu tô o tempo todo vibrando na negatividade. Então, perguntas de algumas pessoas, como eu disse que ia trazer, porque não respondi lá na nossa live que fiz anteriormente. E essa foi uma das perguntas, eu tiro aqui, tá, minha gente, a identidade. Algumas pessoas não querem aparecer, não querem se expor. Em algumas perguntas eu mesmo escolho não expor, porque pode ser que essa pessoa se sinta mal por isso. Então, nesse momento, essa pessoa me fez a seguinte pergunta, e aí encaixa muito bem nesse momento da aula. Como uma crença financeira pode impactar no comércio quando o movimento de clientes está baixo? Pergunto para essa pessoa e para você, quais são os estímulos que você mais recebe sobre notícias do país? São notícias boas na televisão? São notícias de que sim, o mercado está reagindo? Sim, existe possibilidade? Sim, existe cursos de criatividade para que você possa ter mais, possa ter produtos inovadores, né? Porque uma pessoa que recebe informações o tempo todo de que, por exemplo, o comércio está com baixo movimento, porque existe uma crise, eu não estou te dizendo nesse momento sobre números e resultados, né, de resultados de país, do país, PIB, não estou te dizendo absolutamente nada dessa
realidade. Eu estou te dizendo de um estímulo que chega até você, que você passa a ter aquele estímulo como uma única verdade e que passa então a se comportar como se fosse a única verdade. E o que eu vou te dizer nesse momento é, eu, Camila, minha família e muitas pessoas que me acompanham já há um tempo, elas não assistem mais televisão há muito tempo. Por mais que você acredite que, mas que baboseira, e no começo eu pensava também, né, que isso não afetava em nada, faz o teste. Começa a se perceber, inclusive, que existe uma dependência de telejornal, de novela, onde só tem escassez, briga, traição, vingança e tudo mais. Agora, não quer dizer também que você não possa assistir uma televisão, uma novela, de forma a questionar aquela informação. Porque aí sim, lembra da pergunta, do questionamento? Será que essa é a única forma de se comportar com um homem, com o dinheiro? Será que é assim que eu tenho me comportado, por exemplo, fazendo perguntas de forma ativa? Então, voltando a essa pergunta, como é que a minha crença financeira pode impactar através da sua frequência? Se você tem recebido só informações negativas, o que você olha no seu campo de visão para o seu ambiente é também de forma negativa, é através da escassez. E o que é que você está vibrando, qual frequência que você está entrando nas emoções, se muitas das vezes é de pobreza, de escassez, de não consigo, de não posso, crenças, né? Ou de emoções de medo, de vergonha, de tristeza, mais desses resultados para o seu comércio, porque posso te dizer também que dentro de, por exemplo, do marketing digital, as pessoas só estão exponenciando. As pessoas que realmente estão fazendo, estão cuidando das próprias emoções, esse é um tipo de comércio que só cresce. E assim como vários outros tipos de comércio, vários tipos de troca, de serviço, de bens ou de mercadoria, estão crescendo. E por que será que estão crescendo? Observa quais são as emoções, quais são as crenças dessas pessoas. Que tipo de conversa elas têm? Será que elas estão se justificando? Ou será que elas estão indo para fazer, para acontecer, para realizar? Então, muitas das vezes, esse tipo de pergunta, não seja a única verdade, mas esse tipo de olhar sobre comércio e as minhas crenças, pode ser que haja uma frequência comum de medo. Medo porque se o telejornal está dizendo da escassez, da queda da bolsa de não sei o que, né? Não entendo nada dessas questões de investimento, até porque não busco esse tipo de informação. O meu tipo de informação é outra, é de solução, é de mais dinheiro, de mais saúde, de mais tranquilidade para minha família. Esse é o meu olhar, não é o meu olhar mais como já foi no passado, de escassez, de medo, de tristeza, de autopiedade, de vitimismo e por aí vai, né? Então, se eu recebo essas informações, será que eu não estou ficando com medo de pensar numa possibilidade de criar novos produtos para o meu próprio comércio? Veja bem, se eu recebo informações negativas de escassez, né, acreditando que isso, sem questionar, acreditando que é a realidade do país, então nada dá para fazer. O quanto eu vou me movimentar, por exemplo, para fazer cursos? O quanto eu vou me movimentar para me especializar nesse produto que eu já vendo, para inovar, para usar da minha criatividade para fazer mais e melhor? Não, se está escasso, se está faltando, estou vibrando negativo, estou vibrando escassez, nada eu vou fazer para melhorar os meus resultados no comércio. Que estímulos visuais, auditivos você vem recebendo? Você vem aceitando receber através dos diversos estímulos do seu ambiente. A partir desses estímulos, você vai reforçar crenças e vai ter emoções. Isso é fato. Então, se a partir do meu processo de desenvolvimento humano, passei a receber diversos estímulos, né? Cheguei num ponto de criar crenças financeiras extremamente limitantes e negativas, né? Quanto mais eu recebo de estímulos limitantes e negativos, por exemplo, de um telejornal ou de conversas banais na hora do almoço, de reclamações, mais eu reforço uma crença, seja ela qual for, e mais eu sinto, mais eu emano, mais eu tenho emoções. Os seus resultados financeiros hoje correspondem à sua vibração do passado, e a sua vibração do passado corresponde às suas crenças. A sua vibração do passado corresponde a tudo o que você viu, ouviu e experienciou por repetição ou por impacto emocional. É assim que a gente cria uma crença. É assim que a gente reforça uma crença. É assim que a gente
Cada vez que a gente tem consciência, a gente pode inclusive escolher vibrar numa outra frequência, entrar, por exemplo, em mais confiança, se eu passo a ter clareza da minha crença e passo a ter escolhas melhores sobre esses estímulos que por repetição me limitaram e que agora eu não quero que me limite mais. A sua vibração de hoje, inclusive, presta bem atenção nisso, o que você está vibrando hoje está criando os seus resultados de amanhã. E, de novo, essa sua vibração, de acordo com a frequência que você entra, a partir das crenças que você tem, tá vendo o caminho contrário? Se necessário, assista essa aula 1, 2, 3 vezes, porque é isso que vai te fazer assimilar esse conhecimento e viver, sim, tudo que eu tô te ensinando nessa aula. Então, o que você tá vibrando hoje vai fazer você ter os resultados de amanhã, da semana que vem, do ano que vem. Até porque, já falei em outros momentos, para você que já me acompanha, que a gente tem em média 60 mil pensamentos por dia. O que você pensou hoje é muito parecido com o que você pensou ontem, muito provavelmente vai ser parecido com o que você vai pensar amanhã. Então cuide conscientemente, de forma presente o tempo todo, por aquilo que você está pensando e sentindo sobre todos os estímulos e principalmente, como é o nosso caso aqui, sobre o seu dinheiro. Quando chega um boleto, olha só, você abençoa esse boleto, tô sem um boleto aqui, devia ter trazido. Eu recebo bastante também. Mas você abençoa os boletos ou você reclama, maldiz? Reclamar é reclamar 2 vezes. Ou seja, eu trago ainda mais força para essa interpretação de um papel, que inclusive eu fiz uma compra lá atrás, que eu tenho uma causa para que esse boleto chegue, né? Essa causa, esse efeito que é o boleto, é o resultado do que eu criei lá no passado. Se tá difícil abençoar, você tá em qual frequência? Ah, Camila, mas é muito difícil, eu não tenho dinheiro para pagar nenhum boleto. Ok, esses resultados que você tem hoje foram criados lá no seu passado. O que é que você vai fazer a partir de agora com isso? Você precisa mudar. Para você mudar o seu resultado de amanhã, você precisa mudar a sua emoção, as suas crenças, a sua frequência hoje. Então, é olhar para esse boleto, né? Olha para essa conta e abençoa de todo o coração. Isso, existem formas de você fazer isso, mas uma das formas é, olha para o momento da compra. Qual era a sua emoção no momento em que você comprou? Com toda certeza, era de alegria, tendo crédito por adquirir um bem, por adquirir um serviço. Qual era a sua posição diante dessa aquisição? Com certeza você não comprou, ai, que saco, vou ter que comprar isso, ai, que porcaria é esse passador de slide aqui, nossa, eu não queria, tá cancelado essas informações. Mas você provavelmente tinha um estado emocional diferente do estado de pagar. E quanto mais você olha para o boleto e amaldiçoa ou traz uma sensação ruim de não posso, não quero, que saco ter que pagar isso, mais disso você traz para sua realidade. Isso é fato. Agora transmuta isso. E uma das formas de você transmutar isso, além de trazer aquela emoção da hora da compra, é agradecendo. Caramba, o que esse boleto ainda tem que me ensinar que eu não aprendi? O que eu posso fazer para ter mais dinheiro? E não é buscar se justificar por conta dessa dívida. Ah, coitada de mim. Ah, mas esse credor tem mais do que eu. Tem mais do que você porque provavelmente tem um outro olhar sobre o próprio produto, sobre o próprio serviço, sobre a própria capacidade. Tem mais do que você porque nesse momento ele pode estar agradecendo muito mais por ter esse serviço, por ter esse produto. Você precisa agradecer. E eu sei que é um desafio, já passei por isso. Eu sei que é um desafio olhar para um boleto e agradecer por ele. Mas você pode começar agradecendo por você estar aqui, ó, tendo uma internet, recebendo uma informação, essa ou qualquer outro tipo de informação dentro do YouTube. Agradecendo porque você tem uma garrafa de água. Uma garrafa de água para beber a água, um teto onde te cobre, onde te protege, dentro de um frio, o cobertor que te aquece, a comida, o fogão, o botijão de gás, o gás encanado, o negócio de tomar banho, o chuveiro. Então você tem. Agora, o seu olhar sobre a abundância é você quem faz, o foco é você quem dá, né? E várias são as formas, e algumas delas eu estou te trazendo nessa aula, né, de você transmutar, de você mudar seu foco, de você mudar o seu estado emocional. Então,
quanto você tem vivido a gratidão na sua vida, o quanto você tem vivido o auto-perdão e o perdão ao outro. Eu vou deixar um link aqui também nessa aula sobre vários áudios que eu fiz no passado para um grupo que eu acompanhei, um grupo amado Evoluidamente, que eu não tenho mais hoje, mas que eu disponibilizei vários áudios de aulas para você vivenciar o perdão. Se você não se perdoar, se você não perdoar as pessoas que um dia, no passado, você interpreta como algo de ruim que te fizeram, você continua vibrando numa frequência de, por exemplo, vitimização, de dor, de medo, de injustiça, de raiva. E o que é que você vai ter mais para sua vida? Mais situações que comprovem toda essa emanação. Mais resultados negativos como essa situação. Camila, o que é que eu faço para mudar? Comece se perdoando. E não é só um perdão do que você fez lá no passado se você já tem consciência, não. É um perdão de ontem. De não ter se respeitado dizendo sim para o outro e não para você. E aquilo ficou com uma raiva, sabe? Ai, que saco, eu não queria ter falado sim, acabei falando. Ficou aqui, ó, ficou vibrando uma injustiça com você mesmo. O que você está emanando? Se essa amplitude não quer dizer, minha gente, que qualquer sentimento, quando ela não é de alta amplitude, ou seja, de intensidade e consistência, que isso vai abalar de forma drástica na sua vida. Não, eu tô te trazendo informações para você ter mais consciência e para que você possa fazer melhores escolhas e para que você se observe e transmute e utilize da gratidão para mudar essa emoção de injustiça, por exemplo, de auto-perdão, de perdão ao outro para, por exemplo, ter mais resultados diferentes do que você tem hoje ou ter melhores resultados do que você tem hoje. Outro ponto importante diante dessa, como mudo então as minhas crenças, os meus resultados, Camila? O quanto você se faz perguntas fortalecedoras, já toquei nesse assunto e vou reforçar aqui. Por exemplo, chegou o boleto, o que essa situação quer me ensinar que eu ainda não aprendi? O que essa de novo traição de um homem, de uma mulher quer me ensinar que eu ainda não aprendi? Precisa ter muita maturidade emocional para se fazer essa pergunta. E maturidade a gente não adquire de uma hora para outra. É continuando na jornada. É continuando a fazer aquilo de diferente que até então você não fez. É sabendo que a gente precisa olhar para um resultado nosso e continuar se é que isso eu quero mudar. Porque se o outro diz, não faz mais isso não, e eu paro de fazer, será que eu estou seguindo o que realmente eu quero? Será que isso é realmente importante para mim ou é importante para o outro? Então, se observe, né? Você precisa ter perguntas poderosas e fortalecedoras de aprendizado, entendendo que muitas das vezes você pode cair, mas o fato de cair não significa que tem que ser aterrado, que as pessoas têm que ir lá e já te jogar terra em cima de você, né? E deixar você ali, ou você mesmo fazer isso com você. Não, é um momento de você, de novo, ter um novo olhar, uma possibilidade de mudar os seus resultados, de mudar a sua vida. Caiu, ok, chore tudo que for necessário, tendo consciência sobre tudo isso que eu tô te dizendo e continua. O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Porque se eu soubesse, eu não estaria nessa situação. Faça perguntas poderosas para você, para que o seu cérebro possa resgatar novas respostas e respostas fortalecedoras. O quanto você tem sido primeiro para depois ter. Tem uma situação que eu já contei, acho que em alguma aula já gravada aqui no YouTube ou nos meus stories também lá no Instagram. Vou deixar também o meu endereço do Instagram aqui. Lá eu falo quase todos os dias com as pessoas, dou técnicas de reprogramação de crenças, dou conteúdo, dou informação. Então também estou lá no Instagram, assim como estou aqui no YouTube, mas lá de uma forma às vezes mais direta, mais pessoal, né? Então, o que eu quero te dizer já contei lá nos meus stories que num momento da minha vida onde eu não tinha dinheiro para quase nada, mas mais para sobrevivência, era exatamente sobrevivência e fazia tudo de diferente do que eu faço hoje e do que eu ensino, uma das vezes eu queria muito um perfume. E aí, eu já estava num processo de começar a ter mais consciência. O que eu fiz foi entrar numa perfumaria top, porque eu queria aquele perfume X, queria sentir porque fazia tempo
tempo que eu não podia mais comprar, queria sentir aquele cheiro de novo. Então era como se eu me preparei, né, fisicamente inclusive, me dei essa intenção de que era isso que eu ia fazer, me preparei para isso, entrei na perfumaria, pedi para sentir o cheiro, porque como se eu não conhecesse aquele cheiro, né, como se fosse novo para mim, era novo, um processo novo realmente. Senti, a pessoa que me atendeu até borrifou o perfume em mim, e eu saí da loja, minha gente, como se aquele perfume fizesse parte da minha realidade. Naquele momento ainda não fazia, mas era como se fosse a minha realidade de novo. E eu me senti saindo da loja como se eu fosse a mulher mais capaz de ter aquele perfume caro na época, que eu gostava muito numa outra fase da minha vida. E aí saí mais empoderada, parecia que eu passava, né, e exalava ao mesmo tempo que o cheiro, a minha capacidade, o meu merecimento para as pessoas, né, e mais possibilidades para as pessoas. Eu já estava criando uma realidade que hoje eu busco viver e tenho vivido. Então, seja no momento que você está agora, seja até que você tenha. Não seja como umas pessoas que eu ainda encontro na minha vida e que faz parte do aprendizado de que, não acredito nisso não. Primeiro eu preciso ver para depois eu acreditar. Você precisa acreditar primeiro, o caminho é inverso. Você precisa viver essa realidade primeiro. Por mais que você ache que isso não é... Imagina, como é que eu vou mentir? Não é mentira. Isso é só um fazer de conta, como quando a gente era criança e que a gente fazia de conta, vivia fantasias. Quanta alegria a gente trazia no fazer de conta. Porque no momento em que eu tô emanando, no momento que eu tô numa frequência de confiança, de alegria, de amor, de poder, eu posso, eu consigo, eu mereço, mais dessa situação ou mais dessa frequência eu vou buscar viver e mais eu vou emanar e mais eu vou trazer para minha realidade. Então seja não só financeiramente para um relacionamento amoroso, né, para sua saúde, quanto mais você diz para as pessoas e para você mesmo, estou doente, estou doente, estou doente, até a sua fisiologia diminui, fica para baixo, fica ruim, né? Não, você precisa ser primeiro para depois esses resultados acontecerem na sua vida. Não espere acontecer para você ser feliz. Você já deve ter escutado muitas pessoas dizendo isso. E quando eu escutava, eu não tinha ainda consciência do poder que era isso, porque eu me auto-sabotava. Não faça isso com você. Observe o que as pessoas têm para te ensinar, e uma das coisas que eu estou te ensinando é: seja primeiro, para depois você ter. E o quanto você tem agido em direção à sua meta financeira e a todas as suas metas. Primeiro, você tem uma meta? Você já definiu a sua meta financeira, aquela que eu falei para você no começo dessa aula, desse vídeo? Qual é a sua meta financeira e o quanto você tem agido? Uma das coisas que você pode fazer agora é colocar em prática esses passos que eu tô te entregando nessa aula. Coloque em prática, haja. Não existe absolutamente nada parado nesse universo. O universo é pura evolução, é crescimento, é prosperidade, é abundância. Só que você somatiza se você para, se você procrastina. Eu vou fazer já, em outro momento, vou trazer um vídeo de procrastinação para você, que também já fui uma procrastinadora com P maiúsculo e que eu não entendia as crenças que estavam por trás disso, e eu não entendia que eu só somatizava em mais boletos, em mais dívidas, em relacionamentos destruídos, em saúde, em doença, não só emocional, mas física também. Então, você não tem que parar para esperar as coisas acontecerem. Muito pelo contrário, você precisa agir em direção da sua meta. Não sabe exatamente o como fazer? Comece estudando, comece modelando as pessoas, comece definindo as suas metas, comece agradecendo, né? Você precisa entrar no fluxo da abundância e da prosperidade do universo que vem através dessa ação. Existe a lei da impermanência, ou seja, nada, absolutamente nada pode estar parado. Não existe nada parado. Tá tudo em movimento, inclusive os átomos envolvidos nessa garrafinha de água. Ela tem uma vibração menor do que, por exemplo, uma frequência de uma música alta, de Beethoven, por exemplo, que tem uma vibração muito mais alta. Aqui tem uma vibração mais densa, menor, mas também tem átomos aqui vibrando. Desculpa, se você não acredita em mecânica quântica, se você repele só de falar em átomo, em vibração, em energia, o que eu te peço é: abra uma possibilidade mental nos seus ouvidos para então estudar sobre, para que você aí depois possa tomar uma nova decisão. Realmente isso aqui não é para mim, ou isso aqui é o que vai transformar a minha vida. E
A diferença entre o cérebro de um rico e o cérebro de um pobre, que tem estruturalmente o mesmo potencial de capacidade e mais de 80 bilhões de neurônios, são o quê? As crenças desse cérebro, as crenças dessas pessoas, e dentro dessas crenças você já sabe que são os PECs, ou seja, o que traduz as nossas crenças, o que a gente pensa, o que a gente emana em emoção, o que a gente comunica e como a gente se comporta. Os pensamentos negativos, as emoções negativas, os julgamentos, as justificativas e as reclamações, além da culpa. A diferença de uma pessoa pobre com uma pessoa rica, próspera, abundante, além dos pensamentos e das emoções, é que elas não se justificam o tempo todo, elas não se culpam nem culpam o outro, elas estão com uma meta muito definida, estão caminhando em direção e não aceitam menos do que fazer, aceitar, aprender, vibrar numa frequência de acordo com o que elas querem para a vida delas. Se você ainda está acostumado a se colocar numa posição de vitimização, e eu já me coloquei, como já disse e repito, várias vezes na minha vida, não aceite mais viver essa vitimização. Por mais que tenha acontecido o que aconteceu na sua vida, eu entendo, mas continuar se mantendo nessa posição não vai mudar os seus resultados, quaisquer que sejam eles. Você pode até ter um ganho secundário, a atenção de um pai, de uma mãe, por conta desse seu papel, mas até quando você vai ter esse olhar desse pai, dessa mãe ou dessas pessoas? Porque você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, se você quer mudança, comece agora, não aceitando mais um papel de coitado, de coitada. E com todo respeito e amor eu te digo isso, porque eu queria ter ouvido isso no meu processo há muito mais tempo atrás, mas tudo aconteceu como aconteceu. Quando eu entendi, quando eu vivenciei um outro papel de não vítima, mas de responsável, autorresponsável pela minha vida, pelos meus resultados, aí sim a minha vida começou a mudar. Outra pergunta agora é do Luiz, eu deixei aberto a pergunta que o Luiz Ribeiro fez lá nos meus stories do Instagram, que é como identificar sobre crença financeira. Gratidão, Luiz, gratidão pela pergunta. A questão é seguir esses passos que eu fiz no começo dessa aula. Então, principalmente, observando, estando consciente para o que você pensa, para o que você diz diariamente, para o que você sente e como você se comporta depois de ter traçado uma meta, seja ela financeira, seja ela sobre relacionamento, seja ela sobre a sua saúde física e emocional, sobre qualquer meta, emagrecer, parar de fumar, qualquer meta. Defina a meta primeiro. Se é algo que você ainda não alcançou, vem buscando e você percebe que tem alguma coisa ali te limitando, que você não avança por mais que você queira, faça esses passos que eu ensino. Além de vários conteúdos aqui no meu canal do YouTube, por exemplo, ou aonde você está me vendo nesse momento, lá no meu canal do YouTube tem, como assim também seguindo os passos que eu entreguei nessa aula, tá bom? Outra informação, outra pergunta que também deixei aqui sem expor a pessoa, a pergunta é a seguinte: não consigo dar valor ao que eu ganho, acho sempre que é muito para mim, como mudar isso? Existe primeiro uma crença de incapacidade e não merecimento, é aí que você tem que olhar, né? Como é que, deixa eu só ler de novo aqui, minha gente, não consigo dar valor ao que ganho, acho sempre que é muito para mim. Então sim, existe uma crença de incapacidade e não merecimento e você precisa, primeiro, o que você precisa se perdoar para começar a aceitar mais do universo? A começar a aceitar mais das pessoas que estão ao seu redor. Você aceita ajuda, por exemplo? Você aceita as pessoas te elogiarem, por exemplo? Comece a agradecer nesses pequenos pontos, né? De uma ajuda de um marido, da ajuda de um vizinho, de um elogio no dia a dia. Comece a estar mais aberto ou aberta a receber essas aparentemente pequenos passos para se sentir mais capaz e mais merecedor, né? Quanto menos você acredita na sua capacidade de ganhar mais, menos você ganha e mais você bloqueia uma possibilidade de ter mais resultado, de ter mais dinheiro, de ter mais amor e por aí vai. Se você não acredita ser merecedor ou ser capaz, o que você está emanando não faça mais por mim. E o universo sempre está nos dizendo sim, ok, então essa é a frequência, não chega perto, não faça mais por mim e aí mais desses resultados você vai trazer para sua realidade. Outra pergunta sei que já não sou feliz no atual emprego, não sou feliz, qual é a frequência que pode estar sendo emanada todos os dias?
Observa qual é a sua emoção. Outra coisa, para quem está na zona de conforto, ou seja, o oposto de uma zona de desconforto, não está evoluindo, não está crescendo e já começa a somatizar. Eu espero que não seja a sua situação, que você tenha consciência nesse momento e comece a fazer o que precisa ser feito, colocando em prática um desses passos que eu trago para você hoje, para que você se coloque em maior desconforto, não para sofrimento, muito pelo contrário, mas para que você vibre em maior possibilidades, né? Em se perguntando mais, até fazendo perguntas para você, como é que eu resolvo isso? Que estudo eu tenho que fazer? Que novo livro eu posso buscar? Que conexões com pessoas eu tenho que ter nesse momento? Porque aí, no desconforto, é que a gente vai buscar mais respostas e a gente evolui, né? Mas eu me acomodei com os benefícios dele, ou seja, ganho secundário. Você está ganhando algo em troca de estar sofrendo. As pessoas fazem isso inconscientemente, constantemente. Então, estou numa relação, num casamento que já acabou há muito tempo, mas porque o social aponta o dedo, porque uma mulher não pode viver feliz, não pode casar de novo e parari parará. O que acontece? Eu aceito, né, o pouco diante do muito que eu posso receber de uma relação, de um novo trabalho, de um empreendimento, de dinheiro e por aí vai. Você é muito mais do que esse pouquinho que o seu emprego está te proporcionando. E muitas vezes o que você está emanando o tempo todo é medo. E aí pode ter crenças de incapacidade, crença de não merecimento, de ter um salário maior, de ter um emprego melhor, de ter o seu negócio próprio, de não ser aceita, por exemplo, num outro lugar. Então, tá vibrando 100 Hz o tempo todo, mais você continua nessa situação, mais resultados iguais os resultados que você já teve, você vai continuar tendo, né? Pode estar vibrando também, tá dentro de uma frequência de tristeza, apatia, inclusive de culpa. Outra pergunta é, quando a gente se sente abusado financeiramente, sensação de abuso que vivi durante muito tempo da minha vida, vitimização, não posso tomar uma decisão, não posso fazer, não posso ser responsável por mim, alguém faz mal para mim, responsabilidade do outro, não é minha, ou seja, sou vítima. E quanto mais eu penso assim, mais eu atraio para minha realidade situações que comprovem essa crença de ser vítima, de ser abusada. Isso limita a nossa prosperidade? Continuando a pergunta dessa pessoa, sim, limita a sua capacidade de ser sim quem você nasceu para ser. E isso não é clichê, isso é real. E quando eu entendi isso, os meus resultados passaram a mudar. Porque a gente não é limitante como a gente acredita. A gente não tem só essa capacidade de emprego como a gente acredita. A gente não tem só essa possibilidade de ambiente que a gente vive uma vida inteira e não sai como se aquela cidadezinha do interior, parece que só aquela cidadezinha existe no planeta Terra. Não. Você precisa entender, não só mentalmente, mas emocionalmente, que você é muito mais do que isso. Você é muito mais, é gigante. É quando a gente se sente uma vítima, a gente não se autorresponsabiliza por essa busca de algo maior que nós fazemos parte. Nós fazemos parte de um todo, de um planeta, de uma abundância absurda, mas a gente continua focando na cidadezinha do interior. Certo? Continuando essa pergunta, eu achei importante colocar aqui nessa pergunta, achei interessante, porque se eu acredito que todos abusam de mim, eu sou vítima. Se eu sou vítima, eu não posso fazer nada para mudar. Minha gente, se você ficou até aqui, a minha mais profunda gratidão. Como eu disse no momento dessa aula, assista 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. E mais do que assistir, coloque em prática. A sabedoria está em adquirir uma informação, processar essa informação e agir. Você precisa colocar em prática, agir. E começa me escrevendo aqui o que você achou dessa aula, se fez algum sentido, qual é a ação que você vai tomar ainda hoje ou nos próximos dias, eu espero que seja ainda hoje, para fazer as mudanças dos seus resultados financeiros, que sim, você é capaz e merecedor de ter. Se tiver dúvidas também, se a sua pergunta não foi respondida durante a live, por favor, faz perguntas aqui para mim, porque aquela aula foi um grande desafio enquanto equipamento. Então não tenho mais aquela aula, mas faz aqui sua pergunta e eu vou ter um prazer imenso, uma gratidão imensa em te responder. Combinado? E bora evoluir!